Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas essa noite. Capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Hoje nós vamos estudar os versículos de 1 a 13. Todos lá? Lucas, capítulo 4. Amém? Misericórdia. Lucas 4, de 1 a 13, vamos orar antes. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, Tu és bom, Senhor. E nós estamos aqui para Te louvar, Te adorar, Te engrandecer, ó Deus, e receber do Senhor. É tão bom ter comunhão com os santos, Senhor Deus. É tão bom fazer parte da Tua igreja, da Tua noiva amada, Senhor. Senhor, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, queremos continuar em adoração agora, ouvindo a Tua voz através da palavra. Senhor, fala aos nossos corações, Tu és a palavra, Senhor Jesus, se revela a nós esta noite de uma maneira profunda e transformadora. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor, e o nosso maior desejo, Senhor, é sair daqui Te amando mais, Te conhecendo mais, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Aos domingos estudamos o Evangelho de Lucas. Jesus, o homem perfeito, esse é o tema do nosso estudo do Evangelho de Lucas. E o versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Na semana passada nós vimos o batismo de Jesus, correto? E a genealogia de Jesus. E nós aprendemos sobre fé e poder para obedecer. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4, como você sabe, versículos de 1 a 13, nós vamos falar sobre vencendo a tentação. Esse é o tema da mensagem de hoje à noite, vencendo a tentação. E nós vamos ver, através das tentações de Jesus, né? Jesus estava 40 dias sendo tentado pelo diabo, e 3 tentações específicas são registradas para nós, dos versículos de 1 a 13. E nós vamos olhar essas tentações que Jesus passou e nós vamos aprender com Ele através delas. Amém? Você está animado para isso? Amém. Glória a Deus, eu também. Então vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Veja, Jesus ele tinha acabado de ser batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre ele recebeu ali poder para começar o seu ministério sobre a terra. O Filho de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo, e o versículo 1 de Lucas 4 nos diz que ele voltou do Jordão cheio do Espírito, e pelo mesmo Espírito ele foi conduzido, ele foi levado ao deserto. E nós vamos ver nos versículos seguintes que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ele viveu a sua vida cheio do Espírito Santo, e ele não utilizou, mesmo sendo filho de Deus, ele não se utilizou do seu poder divino para fins egoístas, né? Para satisfazer a si próprio. Ele não falou, eu gosto de doce, então eu vou fazer um monte de doce agora para que eu coma muito doce. Ele não utilizava o seu poder divino para seu próprio benefício, né? Isso ele nunca fez. Sendo Deus e tendo todo o poder, ele escolheu viver como homem. E nós vamos entender hoje, nesse texto, como ele precisava vencer as tentações como homem, a fim de que ele pudesse recuperar a propriedade, né, o documento, né, de propriedade da terra. Ele recuperou como homem, porque o primeiro homem, Adão, ele perdeu isso. Ele perdeu o domínio sobre toda a criação de Deus por causa do pecado. Ele entregou isso para Satanás. Então, Jesus, sendo Deus, mas como homem, sendo homem, ele precisava passar por todas as tentações do diabo para pagar o preço dos nossos pecados na cruz e assim resgatar, tomar de volta o título de propriedade, o domínio sobre todos os reinos da terra. A gente vai falar mais especificamente disso logo mais. Mas Jesus ele viveu cheio do Espírito Santo, ele não viveu para suas próprias vontades egoístas. Isso é muito importante. E é interessante que diz que o Espírito Santo conduziu ao deserto. E o deserto a gente sabe que é um lugar de teste.
é um lugar de teste, é um lugar de prova, mas é um lugar onde nós conhecemos a Deus mais do que nunca, né? Foi no deserto que te conheci, o profeta disse. E a gente sabe que se nós estamos passando por um deserto, provavelmente Deus quer se revelar mais a você, provavelmente Deus quer fortalecer a sua fé. Jesus, ele foi para o deserto e ele saiu fortalecido, vitorioso, tá bom? Então, é maravilhoso, mas você pode olhar para Jesus e saber como você tirar o melhor proveito do seu deserto hoje. Então Jesus, ele viveu como homem e ele nos dá o exemplo de como homens podemos viver em obediência ao Pai e rendido ao poder do Espírito Santo. Nós podemos, assim como Jesus hoje, viver em obediência completa ao Pai e vivemos em total dependência do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Deus se fez homem para nos ensinar isso. Lucas 4, versículo 2. Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Repare no versículo 2 o que nos é dito. Nesse deserto, onde Jesus foi levado pelo Espírito, ele ficou 40 dias sendo testado pelo diabo. Então, a despeito da gente ver 3 tentações, ele foi tentado pelo diabo durante quanto tempo? 40 dias. 40 dias de prova, 40 dias de tentação como homem. E ele não comeu nada durante esses dias, ou seja, ele estava ali falando com o Pai em oração e jejum, né? Ele estava em jejum, ele não estava comendo nada. Ele não comeu nada durante 40 dias. E no final desse tempo, ele teve o quê? Fome. Ele estava faminto. Na verdade, Lucas, ele se preocupa em descrever ou destacar isso para nós como médico, porque ele sabe que após 40 anos, depois dessa fome ser renovada várias vezes dentro do ser humano, esse período ele já começa a definhar, a morrer de fome, literalmente. Jesus estava, ao final dos 40 dias, morrendo de fome, literalmente morrendo de fome. Antes de nós falarmos um pouquinho mais, ou ver a primeira tentação, é importante destacar isso aqui para você. Deus, ele nunca nos tenta, mas ele nos põe à prova. Quem tenta? O diabo. É sempre o diabo quem tenta, tá bom? Então, diferenciar isso é muito importante. Deus, ele nos testa, mas quem nos tenta é sempre o diabo, nunca Deus. E Jesus, ele tinha se identificado com os pecadores no batismo e agora ele vai se identificar conosco. Ele vai se identificar com os pecadores através das tentações. Então, se você tem papel e caneta, é importante você tomar nota, tá bom? Hebreus 4:15 diz algo tremendo, olha isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então Jesus, ele passou por todo tipo de tentação que você pode imaginar. Todo tipo de tentação imaginável, o possível que o ser humano possa passar, Jesus, ele passou. E pior do que isso, às vezes nós somos tentados a pensar, mas ele não era mulher, ele não tem a tentação de que uma mulher, ou então a gente pode pensar, ele era Deus, né? Então assim, ele não tinha uma memória pecaminosa, ou seja, ele não abriu nenhuma porta na vida dele que se deu mal para que agora aquilo se tornasse uma tentação para ele. A tentação que Jesus passou, ele é uma tentação pior que qualquer ser humano pode passar, porque ele sendo Deus em carne, né? Ele tinha como objetivo a cruz, ele tinha como objetivo pagar o preço de toda a humanidade. Então não pense que o diabo ia pegar leve com ele. Não pense que o diabo ia, vamos só brincar de tentação com Jesus. Não. Se você vê uma pessoa que é um potencial na mão de Deus, né? Sendo tentada, e a gente vê que aquelas pessoas que, poxa vida, essa pessoa, né, é uma bênção, mas olha a luta que ela tem. Olha o quanto ela é tentada, olha o quanto de obstáculo ela tem que... Porque o diabo sabe que aquela pessoa, a luta é grande porque aquela pessoa é uma bênção. Imagina com Jesus.
Imagina o diabo sabendo que Jesus tinha a cruz para pagar o preço da humanidade inteira, ou seja, Jesus morrendo na cruz, pagando o preço de toda a humanidade, do pecado de toda a humanidade seria livre do jugo de Satanás, seria livre do poder do diabo. Você acha que ele ia querer isso? Não. Então, isso é só para você entender o grau ou a força da tentação que Jesus sofreu, tá bom? Então, não há comparação. As nossas tentações comparadas com a que Jesus passou são fichinhas, são nada, são leves, são muito leves. Qualquer tentação, né, por mais difícil que você esteja passando ou já passou, não se compara com as tentações que Jesus passou. Então, ele é o sumo sacerdote perfeito, que se compadece das nossas fraquezas e pode nos assistir, pode nos auxiliar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? E ainda antes de começar a primeira tentação, é importante você tomar nota. A tentação é a indução de Satanás operando através de nossas próprias cobiças ou limitações humanas, com o objetivo de nos fazer pecar ou a fazer qualquer coisa contra a vontade de Deus. Então, é isso. É uma indução maligna, é uma sugestão para que, entrando aquela seta na nossa mente, a gente ceda, a gente acredite que aquela ilusão, aquela mentira realmente é a resposta para aquilo que nós estamos sentindo, para aquilo que nós estamos precisando, daquilo que nós temos realmente que fazer. E geralmente essa indução é para te levar a um pecado, alguma coisa que a palavra de Deus é expressamente contra, ou alguma coisa que você sabe, por convicção do Espírito Santo, que não é de Deus para você fazer. Jesus, ele tinha plena consciência que todas essas sugestões do diabo malignas para ele, ele não deveria ouvir. Ele deveria obedecer à vontade do Pai. E não, nunca a vontade do diabo. Nunca a indução maligna. Muito bem? Então é isso. Então é isso. Depois de um jejum tão longo, é uma covardia, né, tentar um homem com comida, né? E foi exatamente o que o diabo fez. Depois de 40 dias sem comer, ele chegou para Jesus e ele tenta Jesus com comida. Olha só, Lucas 4:3 diz: o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Então imagina aquele deserto, mas não era um deserto de areia, era aquele deserto árido, cheio de pedras de calcário, que nesse momento elas poderiam se tornar muito claramente na mente, na visão de Jesus como homem, como pedacinhos de pão, né? E para ele transformar aquelas pedras em pão era a coisa mais simples, né? E você pode pensar, mas qual mal tem, né? Deus não quer que ninguém morra de fome. Foi exatamente isso que Satanás falou para ele. Que mal tem? Qual é o problema? Você tá morrendo de fome. Que pecado tem nisso? Qual é o mal que isso vai te fazer? Isso vai salvar a tua vida. É interessante como o diabo, ele distorce as coisas. Ele distorce as coisas de tal modo que te induz a pensar que o que ele está te sugerindo realmente é o que se deve fazer. Então essa foi a primeira tentação. E eu digo que a primeira tentação, ela foi primariamente de ordem física. É claro que todas essas tentações, elas servem para nós como parâmetro, né, para nós aprendermos sobre tentação. E elas atingem tanto emocional como espiritual, mas essa primeira tentação, ela é primariamente de ordem física, porque a tentação foi transformar pedra em pão. Era essa a tentação. Transforma essas pedras em pão e come, mata a sua fome, resolve o seu problema, resolve isso que tanto está te afetando agora. Na verdade, por trás dessa sugestão, é aí que mora o perigo, né? Atrás de toda sugestão diabólica, por mais simples que pareça, existe um mal, né? Existe alguma coisa muito grave. E se Jesus ele usasse do seu poder divino para transformar pedra em pão, ele estaria abdicando da sua humanidade e ele estaria usando dos seus atributos divinos para fins egoístas. Ele não estaria cumprindo a vontade do Pai. E era tudo isso que o diabo queria.
que Jesus, ele vivesse nem que fosse um pouquinho para si mesmo. Viva para si mesmo. Na verdade, Satanás está falando assim, ó. E é interessante você observar, porque na nossa Bíblia fala, se és o Filho de Deus, mas a tradução real é, já que você é o Filho de Deus. É assim que nós devemos ler. Ele não está questionando a identidade de Jesus, mas ele está querendo que Jesus se revele. Revela quem você é, revela a tua identidade. É isso que está por trás das tentações do diabo para Jesus. Porque a partir desse momento, se ele transformasse a pedra em pão, ele estaria usufruindo do seu poder divino para o seu próprio benefício. E o Filho de Deus, Salvador do mundo, não deveria fazer isso. Então, Jesus ele foi grandemente tentado. Grandemente tentado. 40 dias sem comer, muita fome, morrendo de fome. E o diabo fala, olha, já que você é o Filho de Deus, resolve isso. Que ideia maravilhosa. Você já foi tentado? Eu aposto que sim, né? E Satanás ele não fala da mesma forma conosco? Ele fala assim, por que você está se privando tanto? Para que tanto sacrifício? Para que tanta abnegação? Para que abrir mão de si mesmo dessa forma? Ninguém faz isso. Você acha que todo mundo... Você acha que alguém faz isso? Não, relaxa. Você não precisa levar tão a sério. É só uma pedrinha. Transforma ela em pão e come. Resolve isso agora. Simples. Acredito que todos nós já ouvimos o diabo falar, né? Não leva tão a sério as coisas. Esse seguir a Deus, esse ser fiel a Deus, essa obediência, faz alguma coisa para você mesmo. Aliás, é uma coisa que a gente ouve muito, e é isso que é aí que ele fala. Você também é filho de Deus, né? E esse também é filho de Deus, na verdade, por trás tem o quê? Uma licença para o pecado, né? Você também é filho, você não é de ferro, né? Você não é de ferro, ou seja, você pode relaxar e pecar, né? Você pode fazer o que vier na tua telha, você pode fazer o que Satanás sugerir aí para você, porque afinal, você também é filho de Deus. Afinal, você não é de ferro, você também é ser humano. É como se a gente aceitasse a desculpa que a gente tem licença para pecar, né? Então todos nós somos tentados pelo diabo da mesma forma. E o mais forte nessa tentação primeira dele, ele questiona o amor do Pai. Ele está falando para Jesus assim, olha, se o Pai, essa voz que você ouviu lá no seu batismo do céu, eis o meu filho amado em quem me agrado. Se o Pai te amasse tanto, ele não ia deixar você morrer de fome, não é verdade? Vamos ser sinceros? Vai. Se o Pai te amasse tanto, ele ia deixar você passar fome? Ele ia deixar você morrer de fome? Que amor é esse? Então, sempre que nós somos questionados em relação ao amor do Pai, Satanás está nos tentando. Ele está tentando nos desviar da verdade. Ele está tentando nos levar para longe do que a palavra de Deus nos fala sobre o amor de Deus, sobre esse infinito amor de Deus. Satanás estava testando Jesus como homem a duvidar de verdade do amor do Pai por ele. A tentação, ela tem um padrão. Primeiro, Satanás ele vai apelar por algum desejo legítimo. É alguma necessidade, é alguma aflição, é alguma situação, é algum estado de espírito que você se encontra, que está vulnerável. E ele vai usar isso. Ele vai usar, ele espera, né? Ele é como um lobo que espera a oportunidade para atacar. E então, quando ele encontra a oportunidade, ele encontra essa vulnerabilidade e esse desejo latente, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma sugestão não legítima. Então ele apela para um desejo legítimo para ser saciado ou conquistado de um modo ilegítimo, do modo errado, do modo que não é o ideal de Deus
do modo que não vai abençoar você completamente como Deus deseja abençoar. Então você precisa estar ligado. Você precisa estar ligado. Você precisa vigiar e orar, como a palavra fala, para não cair em tentação. Olha só o que Jesus responde, Lucas 4, versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus, ele responde todas as tentações do diabo com a palavra. Ele responde a todas as tentações do diabo com a palavra de Deus. Veja a importância da gente conhecer a palavra, da gente estudar a palavra, da gente meditar na palavra, da gente ler a palavra diariamente. Porque quando a palavra habita ricamente no nosso coração, a seta inflamada do diabo vem, mas ela cai por terra, ela é rebatida. Porque não existe espaço dentro de nós para a mentira do diabo. A gente está cheio da palavra de Deus. Então, Jesus, ele pôde vencer as tentações porque ele rebate com a palavra de Deus. E ele fala, está escrito, não só de pão viverá o homem. Sabe onde está escrito isso? Deuteronômio 8:3. Eu não vou ler para você, mas você pode anotar e estudar em casa. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus falou, olha, não é só de pão que vive o homem, não. Sabe, quer saber o que o homem vive? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava colocando o espiritual em primeiro lugar. E ele estava rebatendo com a palavra, certo de que Deus o amava e Deus nunca o deixaria só. Ainda que as circunstâncias fossem adversas, ainda que ele não pudesse compreender tudo o que estava acontecendo, ele sabia que o Pai o amava. E ele permaneceu inabalável, ele não cedeu. Então Jesus, como filho de Deus, ele escolheu, como filho de Deus, ele poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse, né? Mas ele escolheu não ouvir a sugestão do diabo e não fazer nada para seu próprio benefício, mas somente o que o Pai lhe mandava fazer. E somente aquilo que o Espírito lhe dirigia para fazer. Então ninguém mandava na vida de Jesus. Não era o diabo, não eram os discípulos, não era ninguém. Era a vontade do Pai e a direção do Espírito. Como que nós, cristãos, seguidores de Cristo, devemos viver a nossa vida? O que deve nortear o nosso dia a dia? A vontade do Pai e a direção do Espírito Santo. O Pai vai mostrar a vontade, o Espírito Santo vai nos guiar na direção, na estratégia, no modo de como a gente vai fazer a vontade do Pai. É simplesmente assim. Jesus nos dá o padrão, Jesus nos ensina a caminhar. Então ele não usou dos seus atributos divinos para fazer um pão e saciar sua fome. Em Filipenses 2, de 5 a 6, lemos que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. É uma tentação ou não é? Jesus, o Filho de Deus, em carne, vivendo, sendo tentado, escolhendo como homem a não viver como Deus, mas a viver como homem, para que como homem ele pudesse vencer a Satanás, o pecado e a morte, como homem. Esse é o nosso Salvador, irmãos. Então o que a digestão é para o corpo, a palavra de Deus é para a alma, é para o nosso espírito. Assim como nós precisamos de comida para nos fortalecer a cada dia, nós precisamos da palavra de Deus para nos sustentar espiritualmente. Fica sem comer um tempo para ver o que acontece com o teu corpo físico. Ele perece, ele padece. Nós não deveríamos brincar com o nosso espírito, né? Com a nossa vida espiritual. A gente deveria se alimentar e cuidar bem do nosso espírito, porque quanto mais forte nós estamos espiritualmente, mais prontos para obedecer à vontade do Pai nós estamos, mais preparados para resistir às tentações do diabo. Bom, mas não parou aí. Lucas 4, versículo 5, o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Então agora nós vamos à segunda tentação. O diabo leva o Senhor a um lugar alto e lhe mostra num relance todos os reinos do mundo. É importante a gente entender duas coisas. A primeira delas, essa segunda tentação é primariamente de ordem emocional, todos os reinos deste mundo em troca de um momento de adoração. Então essa é
é a proposta. Todos os reinos deste mundo por uma adoraçãozinha, um momento de adoração, e eu te dou todos os reinos desse mundo. E é importante a gente entender essa segunda tentação com uma visão mental, né? Uma visão espiritual. Porque não existe montanha tão alta que você possa ir para enxergar todos os reinos do mundo num só relance, né? Então, entenda como uma visão mental ou espiritual que Jesus ali, ele contempla todos os reinos do mundo e num só relance. E aí vem a tentação. Lucas 4, de 6 a 7. E aí o diabo lhe diz: eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre os reinos, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Presta atenção que Satanás ele não está mentindo, e Jesus ele não contesta. Você vai ver depois, quando Jesus responde a Satanás, que ele não contesta essa afirmação de que toda a autoridade dos reinos da terra lhe foram dados. Na verdade, lhe foram dados pelo homem. Deus ele fez toda a criação e deu ao homem o domínio sobre toda a criação. Mas com o pecado, o homem passou tudo que ele tinha sobre o seu domínio às mãos do diabo. E o homem fez isso. E legalmente, para tomar de volta, isso teria que ser através de um homem também. Então Deus ele se fez homem, né? E Jesus ele tomou de volta os reinos. Então Jesus ele sabia que ele veio para isso, ele veio para tomar de volta os reinos da terra. Essa é uma tentação muito grande. Eu quero que você entenda um pouquinho, que a gente nunca vai ser capaz de entender o tamanho dessa tentação, mas para você entender um pouquinho dessa tentação, Jesus sabia que ele veio para aquilo, e Satanás estava falando para ele: você pode conseguir sem precisar ir para a cruz, você pode conseguir todos os reinos, o esplendor, tudo que você veio pegar de volta, é meu, mas eu dou para quem quer, eu te entrego tudo, você não precisa ir para a cruz, você só precisa me adorar. Se você me adorar, eu entrego tudo para você. Você passa agora a ter autoridade sobre tudo isso. Que tentação, não é? Que tentação. Quando a gente pensa na agonia que antecedeu a cruz, né? As lágrimas de sangue, a pressão, a dor dos cravos e a humilhação, ser pendurado nu numa cruz, ser objeto de zombaria pública. Ai... E agora? Tudo pode ser resolvido agora, num segundo. Graças a Deus, Jesus falou: não. Não existe oferta ou proposta, por mais tentadora que pareça, que vai me fazer adorar o diabo e não a Deus. Não. Graças a Deus, Jesus ele recusou isso. Vamos ver a resposta? Lucas 4:8, Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A resposta de Jesus foi a seguinte: não, eu não vou abrir mão, eu não vou adorar outro, a não ser o Pai, o Deus, eu não vou adorar outro. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E como homem, Jesus ele venceu essa segunda tentação. E algumas coisas importantes para a gente considerar ainda é que o plano de Satanás sempre vai ser esse. A estratégia dele sempre vai ser essa. Ele vai te oferecer o conforto, o prazer, o que é mais fácil, o que é o atalho. Qual o melhor atalho? O que pode ser poupado na sua vida de sacrifício, de custo? E ele vai sempre oferecer isso. Qual é o atalho que você pode pegar para conseguir isso aí que você quer? E ele vai te oferecer isso. Porque a estratégia dele não muda. É conforto agora, é glória agora, e a gente sabe o que segue depois. Tormento pela eternidade. É sempre assim.
E não é por acaso que você vê tantos ímpios tendo fama e poder e parece que nada de ruim acontece, né? Toda pessoa tem. Porque o reino desse mundo, ele é o Deus dessa era, né? O príncipe da potestade do ar. Ele tem o domínio. Deus deixou. Porque Deus tinha um modo de resgatar tudo isso através do Filho dele. Mas Satanás, ele é o príncipe dessa era, é o Deus dessa era. Então você não tem que estranhar de ver pessoas ímpias com fama, com poder, com dinheiro, né? Você não precisa estranhar isso. É o povo do diabo aí. Só que Jesus, ele queria o plano de Deus, que é sofrimento agora e glória por toda a eternidade. É o oposto. E nós precisamos lembrar, é por isso que a gente precisa conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, para a gente poder recusar a oferta do diabo. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, existe um alvo para ser alcançado, mas existe um custo, existe um preço a ser pago, existe um treinamento, existe um sacrifício, e de repente vem alguém, ou vem, né, um enviado do diabo e fala assim, você pode poupar tempo e esforço. Né? Basta pegar esse atalho. Molha a minha mão. Molha a minha mão, que eu consigo isso para você. É uma tentação do diabo. É a mesma tentação, né? Em proporções bem diferentes, mas é a mesma tentação. Quando as pessoas falam assim, eu quero... Quando as pessoas falam que querem seguir a Deus, quando elas não estão buscando a Deus, elas estão buscando benefícios, né? E as tentações vêm. Porque Satanás, ele fala, para que ir para a comunhão? Para que ler a Bíblia? Para que estudar a Bíblia? Perda de tempo. Perda de tempo ir para a igreja, perda de tempo orar. Quem perde tempo com oração hoje em dia? As coisas são para ontem, ninguém tem mais tempo de esperar em Deus. Você pode conseguir isso de outras formas. Existem atalhos para você conseguir o que quer. E muitos vão. Muitos pegam os atalhos. A gente precisa pensar como Jesus. Não devemos ceder para uma glória temporária, né? Que tem por trás um tormento eterno. Nós devemos escolher sofrer temporariamente e ter a certeza da glória eterna. Lucas 9:22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e então ressuscite no terceiro dia. Irmãos, o plano de Deus é que sem sofrimento não há glória. Sem sofrimento não há glória. Mas a mentira do diabo é: evite o sofrer agora. Busca glória agora. Esquece o que vem depois. Pensa no agora. O que é que você precisa agora? O que vai te satisfazer agora? É isso que você tem que pensar. Você não tem que pensar nas consequências. Você não tem que pensar no que vem depois. Não é essa a tentação do diabo? É essa. É a mesma tentação para nós hoje. Quando Jesus ressuscita, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24:25, e ele diz: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Porque Jesus, ele resistiu firme e pagou o preço dos nossos pecados. Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome acima de todo nome, nome pelo qual se dobrarão todo o joelho e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas ele teve que sofrer primeiro. Ele nos dá o exemplo. Nós estamos seguindo Jesus. E é isso que nos dá força para continuar seguindo. Então Jesus, ele sabia que o Pai lhe daria de volta todos os reinos, mas ele deveria sofrer primeiro. Ele não ia trocar, né, o plano de Deus para adorar o diabo.
E a palavra que Jesus usa, quando ele fala adore o Senhor seu Deus e só ele preste culto, está em Deuteronômio 6,13, se você está anotando para estudar em casa. Deuteronômio 6,13, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Só a Deus devemos adorar, só ele é digno da nossa adoração, ninguém mais. Então Jesus, ele lembrou-se dessa palavra e ele se defendeu, ele rebateu aquela tentação. Se você gosta de estudar, Satanás é o governante desse mundo, João 12:31, e o príncipe do poder do ar, Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, Efésios 2:2. Então, mas ele tem tudo isso por causa da eleição popular, tá bom? É o povo que o elegeu, a príncipe, a governante desse mundo e a príncipe do poder do ar. Porque desde Adão até agora, toda a humanidade escolheu pecar e dar as costas para Deus. E quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? A vontade do diabo, né? A gente está servindo a ele. Em Salmo 2, versículos 7 e 8, Jesus, ali há uma promessa messiânica. O pai fala ao filho, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua possessão. Então Jesus sabia, essa era a promessa do pai. O pai lhe daria todos os reinos da terra, mas do modo legítimo, né? Não do modo, não por um atalho, um caminho fácil, né? De modo errado, contra a vontade do pai. Em 1 Pedro 5,10, nós lemos, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Nós devemos ler esse versículo na primeira pessoa do plural, o Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória temporária, eterna. Olha só. O Deus de toda a graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido durante pouco tempo. Porque não importa quanto você viva, a nossa vida aqui na terra é um ponto em relação à eternidade. É pouco, tá? Não importa o que você tenha que sofrer, aqui nessa terra é pouco comparado à eternidade. Depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Essa é uma promessa para nós. Irmão, não troca essa glória eterna por uma glória temporária. Não vale a pena. Não vale a pena hoje e não vai valer a pena nunca. Se Jesus aceitasse isso, nós nunca poderíamos ser salvos, porque o preço para redimir a humanidade não seria nunca pago. Então Jesus, ele suportou. E quando você for tentado a pegar um atalho, diga não. Resista como Jesus. Cuidado com as ofertas do diabo, cuidado com os atalhos oferecidos por ele ao longo do caminho, cuidado com o brilho desse mundo. Ele mostrou a Jesus os reinos desse mundo com o seu esplendor e com a sua glória. Cuidado com o que brilha aos teus olhos. Tá? Se não é de Deus para você, diga não. Se não é o melhor de Deus para você, diga não. Escolha passar essas coisas e esperar em Deus. A vontade de Deus é sempre melhor. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Todos esses manjares que o diabo oferece, eles são ilusórios. Eles têm a aparência de que vão te satisfazer você para sempre, mas é mentira. Porque eles te tornam dependentes. E você sempre vai precisar de mais e de mais e de mais e de mais. E nunca vai ser saciado. Então, cuidado com tudo que parece mais cômodo, mais fácil, mais prazeroso do que fazer a vontade de Deus. Amém? Agora vamos à terceira e última tentação. Lucas 4:9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Uma coisa que o diabo é ousado, né? Ele levou Jesus para a parte mais alta do templo e diz, olha, se és o filho de Deus, joga daqui para baixo. Então essa terceira tentação, ela é primariamente espiritual e ela testa Deus através de sinais e maravilhas. Então, quando ele leva Jesus nessa parte mais alta, ou no pináculo do templo, é uma elevação de 30 metros, né, de altura, é mais de 30 metros de altura, e até, assim,
e não tem fim, é um despenhadeiro, né? Você só vai ver o Vale do Cedron lá embaixo. E ele está falando para Jesus o seguinte, ó, pode se atirar desse precipício aí, porque a palavra de Deus, ela te dá uma promessa. E é interessante, né? Porque agora o diabo, ele vai tentar Jesus com a Bíblia. Ele vai tentar Jesus com a palavra de Deus. Ele viu que das outras vezes não deu muito certo. E agora ele vai tentar com a Bíblia, com a palavra. Porque Jesus, ele se rebateu, está escrito, está escrito. A palavra fala assim, Então Satanás pensa, bom, então é melhor usar a palavra, né? Se ele acredita tanto na palavra, né? Então vamos usar a palavra que agora eu pego ele. E é interessante quando a gente pensa na parte do pão, só uma lembrança rápida para você, que ele tinha enganado Adão, né, e Eva com comida, né? Se você comer, né? Ele sabia que ele teve êxito na primeira tentativa, né? Coma uma coisa que não é para comer agora. Ele pensou que Jesus ia cair também, mas se deu mal, né? Quebrou a cara. Bom, mas voltando à terceira tentação, ela é primariamente espiritual, vai testar Deus através das maravilhas. Ele leva Jesus ali, pede para Jesus se atirar, e ele lembra Jesus dessa palavra, né? Versículos 10 e 11. De Lucas 4. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E ele cita o Salmo 91, versículo 11 e 12. Ele cita a palavra de Deus, mas tem um grande problema. Ele distorce. Ele dá a aplicação errada. E esse é o maior problema. Não é tudo que a gente ouve da Bíblia que a gente tem que falar que é de Deus. Porque Satanás conhece a Bíblia. Satanás cita a Bíblia. Ele só não se submete, ele só não crê. Mas tem muita gente que não crê na Bíblia e fala a Bíblia, e conhece a Bíblia. Satanás é ótimo nisso, ele é excelente. Ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E reparem que ele vai tentar Jesus na cidade santa, em Jerusalém, no templo sagrado. Não existe limite para o diabo tentar. O diabo pode tentar você na igreja, no culto, na comunhão, onde você, fazendo as coisas de Deus, servindo a Deus. E é aí que a gente tem que tomar maior cuidado, né? Então ele tenta o Senhor, ele usa a palavra com o Senhor, mas ele dá a aplicação errada. Porque ele está falando para Jesus o seguinte, olha, a palavra de Deus fala que se você se atirar, ele vai mandar anjos para te segurar. Imagina que coisa espetacular não vai ser, né? Então, todas as tentações, ele quer que Jesus se revele e desobedeça à vontade de Deus. E na verdade, se Jesus ele não fosse forte, ele poderia pensar, acreditar, isso vai ser uma grande publicidade para o meu ministério, né? Isso, imagina, né? No começo do ministério, Jesus ele já pula do pináculo como um homem subiu lá e pulou, e os anjos do Senhor o seguraram. Que espetáculo! Todo mundo vai ver Jesus ali flutuando. Cara, você é o cara. É isso que ele está falando para Jesus. Você é o cara, você não pode perder essa. É a tua chance, Jesus, agora. É pegar ou largar. Pula. Ele queria que Jesus pulasse para que Jesus pudesse fazer a sua publicidade. Todo mundo. E era uma tentação muito grande. Só que Jesus ele não ouviu o diabo, né? E isso me fez pensar numa coisa, gente. De todas as formas, quando eu penso nessa tentação de Jesus, né? Satanás levando ele no lugar mais alto, e ele poderia falar assim, olha onde você está, olha quem você é e olha o que você pode fazer, né? Olha onde você está. Ninguém está num lugar mais alto do que você. Ninguém jamais conseguiu chegar aqui. Olha como você é especial. Lembra quem você é. Ninguém se compara a você. Você está acima de todos os outros. E o que você pode fazer, ninguém mais pode. E aí Jesus falou, não, eu não vou pular. Eu não vou fazer isso. E ele insiste, né? Ele falou, olha, é a palavra de Deus que está falando, que ele vai mandar os anjos para te segurar. Só que a resposta de Jesus
ela é tremenda. Lucas 4,12, Jesus responde: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus está falando, olha, por mais que tudo isso que você esteja falando seja verdadeiro, Jesus optou pela humildade, né? E não se agarrou, né, ao fato de ser Deus. Ele falou, você não deve pôr o Senhor à prova, porque isso está escrito. Isso também está escrito. Não colocará o Senhor à prova. Não tentarás o Senhor teu Deus. E sabe quando a gente coloca Deus à prova? Quando a gente cede a essa pressão que o diabo estava sugerindo para Jesus. Quando a gente força Deus a fazer alguma coisa fora da vontade dele. Isso é tentar a Deus. Quando a gente sabe que, na verdade, ele distorceu essa palavra, né, de tal forma, porque essa palavra é uma promessa que não importa a situação, Deus está contigo. Só que o diabo está desafiando Jesus a acreditar na fidelidade do Pai, né? Vamos ver se Deus realmente vai cumprir essa palavra. E Jesus fala, não é esse o caminho, não é por aí que a gente vai. Na verdade, a gente não pode tentar o Senhor teu Deus. Eu não posso usar a palavra de Deus para desafiar a Deus. Porque quando a gente faz isso, a gente está tentando a Deus. A palavra de Deus, a gente deve acreditar nela. A gente deve acreditar e obedecer à palavra de Deus. E Satanás, ele estava distorcendo a palavra de Deus. Sempre que eu ou você queremos usar a palavra de Deus para fins egoístas, nós estamos usando a palavra de forma errada. Você está entendendo isso, gente? Porque a gente ouve muitas pregações, Deus me fez por cabeça e não por cauda, né? E tudo isso é Bíblia, mas está tudo sendo aplicado de forma errada, né? Fora do contexto. Tudo fora do contexto. Sempre que você pegar um versículo da palavra de Deus e fora do contexto daquele capítulo, daquele livro, você está tentando a Deus. Porque você pode dar a aplicação que você quiser, né? Aliás, as seitas existem por quê? Porque elas pegam a palavra de Deus, elas tiram a palavra do contexto delas e elas dão a aplicação que elas querem. Né? Então, tudo isso é tentar a Deus. Tudo isso é se utilizar da palavra de Deus de forma errada, né? De forma incorreta. Isso é uma zombação de Deus, é um modo de zombar de Deus. É um modo, quando você pega a palavra dele, você tira o significado, você tira a aplicação, você tira o propósito daquilo. Isso é tentar Deus. Isso é provocar a Deus. Existe um exemplo de provocação no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo de 1 a 7, eu só vou ler o versículo 7. O povo estava sedento no deserto. E você lê depois em casa de 1 a 7. E eles estavam falando assim, para que o Senhor nos trouxe aqui? Para morrermos de sede? O Senhor nos trouxe no deserto para que os nossos filhos morram de sede? E começaram a murmurar, e começaram a reclamar. E aí, vou ler para você, Êxodo 17, 7. Chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Eles começaram a duvidar de Deus. Sempre que você duvida da palavra de Deus, você duvida da fidelidade de Deus, pode ter certeza que isso é uma tentação diabólica, né? Pode ter certeza que é Satanás que está tentando, né? É você. E o povo de Israel tentou a Deus, né? Colocou a Deus à prova. Acho que Deus não está com a gente nada. Ele nos trouxe aqui para matar a gente de sede. E o Senhor fala, vocês estão me testando, vocês estão me provando, vocês estão, né, testando a minha paciência. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ainda que Deus seja gracioso, né, misericordioso, cheio de compaixão, Deus não gosta que a gente tente Ele, tá bom? Deus não gosta que a gente coloque Ele à prova. Isso é muito claro. Quando Jesus ele responde a Satanás, ele usa a palavra em Deuteronômio 6,16. Deuteronômio 6,16. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus.
Então, Jesus ele corrige Satanás, né, que está usando a palavra de Deus de forma inapropriada, de forma incorreta. E quando Jesus faz isso, ele está fazendo aquilo que a palavra de Deus nos fala fazer. Todos nós devemos nos apresentar como obreiros que sabem manejar corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você precisa conhecer a palavra de Deus a fim de poder usá-la corretamente. Você precisa estudar a palavra de Deus a fim de aplicá-la corretamente. De outra forma, você está muito propenso a tentar o Senhor, seu Deus. E você não quer isso, né? Nós não queremos isso, tentar a Deus. E quando eu penso ainda nessa tentação, eu penso no seguinte, que de todas as formas, né, que se Jesus, graças a Deus ele não cedeu, mas se Jesus cedesse a essa tentação, além dele estar duvidando do Pai e obedecendo à vontade do diabo, ele estaria, na verdade, sendo induzido por esse grande espetáculo que ele daria, né? essa grande plateia que ele chamaria para si. E eu pensei numa coisa: de todas as formas que o orgulho se apresenta, o orgulho espiritual é a pior delas, porque ele nos cega, né? Ele nos cega de forma que a gente não enxerga, né? Ele é o mais sutil. Todo orgulho nos cega, mas o orgulho espiritual, né? Cidade Santa, Jerusalém, o templo sagrado, Filho de Deus, nas alturas, né? Fazendo, né, o que ninguém mais pode. De todas as formas que o orgulho nos cega, a forma espiritual é a mais sutil, porque a gente está convicto, a gente pode se convencer de que a gente está fazendo a coisa certa, né? No lugar certo, para a pessoa certa, e não está. Né? Então, isso é um cuidado que nós devemos tomar. Então, sempre que a gente força a Deus a agir contra a sua palavra, isso é tentar a Deus, tá bom? A gente não quer forçar a Deus. E muitos líderes religiosos, né, principalmente pastores, despencaram, né, caíram, né, literalmente, por causa do orgulho espiritual, por acreditar na mentira do diabo de que eram especiais e inatingíveis. Né? Não, agora que eu sou pastor, nada pode me alcançar. E não é verdade. Algo importante. Jesus ele comparou as Escrituras com as Escrituras. Né? A fim de que Jesus rebatesse essa tentação, ele precisava conhecer a palavra. E eu quero dizer isso para você, anota isso. A melhor interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Né? Se você chega a uma passagem que você não conhece, você precisa conhecer o que o resto da Bíblia fala a respeito daquilo para você chegar a uma conclusão. Tá bom? Então, compara sempre as Escrituras com as Escrituras para você chegar a uma resposta. Tá? Não simplesmente acredite em tudo que as pessoas falam. Não tenta distorcer a palavra de Deus para dar a aplicação que você quer dar a ela, ou usar a Escritura para o seu próprio benefício. Né? É isso. Versículo 13, então. Lucas 4,13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Então, depois dos 40 dias de tentação, o diabo o deixou. Mas ele não o deixou completamente, até, né, a oportunidade, né, até uma ocasião oportuna, até uma nova oportunidade. E a gente precisa aprender com isso. Né? Não é porque você venceu uma batalha que você está isento, né, de que o Satanás vai vir e tentá-lo novamente. Você tem que continuar vigilante, orando e vigiando para não cair em tentação. Né, com armas em punho, nunca baixe a guarda, porque Satanás ele é sujo. Ele espera a oportunidade que você está vulnerável, distraído e ocupado demais com outras coisas para atacar você. Então Satanás fez isso. Quando ele viu que ele não ia conseguir mesmo, né, tirar Jesus da vontade do Pai, ele desiste. Isso nos lembra do versículo bíblico, Tiago 4,7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Então, se você resistir, se você não ceder, o diabo vai fugir de você. Ele sabe que ele não vai tentar investir num lugar que não tem brecha para ele, né, que não tem saída.
Em falar em brecha, alguém falou que o diabo conhece tanto a Bíblia, né, de tanto que ele procura uma brecha. Interessante. Mas ele está sempre procurando uma brecha para atacar, né? Um momento de descuido para atacar. Então, nunca baixe a guarda, resista continuamente ao diabo, ore. Jesus, ele venceu as tentações porque ele estava na palavra, estava cheio do Espírito, tá? Então esse é o caminho para a gente vencer as tentações. Esteja na palavra e sempre cheio do Espírito. Não tem outro modo para você ser vitorioso nas tentações. E o rigor da tentação é diretamente proporcional ao deleite da vitória, tá bom? Então, assim, por mais que você chegue naquela situação assim, ai, eu não vou aguentar, isso tá mexendo com a cabeça, é físico, é emocional, é espiritual, parece que tem um exército enorme. Uma coisa você tem que entender, se vai orar, vai jejuar, vai servir o Senhor, se posicionou, aceitou Jesus, você já está numa guerra. Você já está numa batalha espiritual, é real. Você não pode ver o mundo espiritual, mas existem demônios, anjos lutando, guerreando o tempo todo. E você precisa entender isso. Então você precisa saber que você não está só, né? O Senhor Jesus, ele está contigo, o Espírito Santo habita em você, você tem a palavra de Deus como arma, como a espada do Espírito para se defender, e aquilo vai passar. Seja firme, resista ao diabo e ele fugirá de você. Então Jesus saiu dali vencedor. E uma frase interessante, Andrew Bonar escreveu que sejamos tão vigilantes após a vitória quanto antes da batalha, né? Que a gente seja tão vigilante após a vitória quanto antes da batalha, porque muitas vezes a gente se prepara tanto para a batalha, a gente ora, a gente jejua, né? A gente busca a Deus, a gente pede oração para as pessoas, mas quando passa, aí estamos vitoriosos, a batalha acabou. Aí ali, depois é o momento do relaxa. E é aí que o Satanás ele fica da espreita para pegar a gente. Então, a gente tem que vigiar não só antes da batalha, mas principalmente depois da batalha, né? Aquele momento que você está cansado, que você quer relaxar e baixar a guarda, é ali que o diabo gosta, que ele mais gosta de atacar, tá bom? Então, vigilância o tempo todo, 24 horas, até o céu. Lá a gente não vai precisar mais orar e vigiar, porque não vai ter mais tentação, não vai ter mais diabo, não vai ter mais pecado. Mateus 25, 41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não confie na sua carne, não confie. Sabe como você mostra que você não confia na carne? Quando você vive em oração, você tem uma vida de oração e você tem uma vida na palavra de Deus. Essas são as nossas armas. Agora eu quero falar duas coisas interessantes para você. Quando Satanás ele faz essas três tentações, ele questiona o amor, a esperança e a fé. E essas são as três virtudes básicas da vida cristã. O amor, ele questionou o amor do Pai quando ele tentou Jesus para transformar a pedra em pão. Ele testou a esperança de Jesus quando ele ofereceu a Jesus os reinos do mundo pela cruz. E ele questionou a fidelidade do Pai quando ele pediu a Jesus para pular do templo e provar que o Pai manteria a sua promessa. Então, você pode ter certeza que as tentações do diabo, elas sempre vão questionar o amor que Deus tem por você, a sua esperança do céu, na palavra de Deus, da vida eterna, e a fidelidade de Deus, né? Ele vai sempre questionar a sua fé. E uma outra coisa interessante é que as três tentações, na ordem que Lucas nos apresenta, que é diferente da ordem de Mateus, elas vão de encontro com a ordem que João, no 1 João 2,16, nos fala sobre aquilo que há no mundo, né? Vamos ler? 1 João 2,16 diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. E aí, olha só que interessante comparar as tentações de Jesus com a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. A cobiça da carne é aquilo que satisfaz, tá bom? Toda tentação que é para você se satisfazer, que mexe com o sentir. Eu preciso sentir como pedra em pão, eu quero me sentir saciado, tá? É cobiça da carne, tá bom? Cobiça da carne. A carne, ela quer satisfação. A cobiça dos olhos, o reino, a glória do mundo, né? Tudo que brilha, tudo que atrai os olhos.
a gente tem que tomar muito cuidado com o ter, né? Aquilo brilhou, aquele fruto, ele parece maravilhoso, eu preciso tê-lo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essas tentações, né? Para ter, tá bom? Cuidado com satisfazer-se e cuidado com o ter, por causa da cobiça dos olhos e a soberba da vida, ou a ostentação dos bens. Pule do pináculo do templo e mostre-se glorioso. Muito cuidado com a busca pelo poder, tá bom? Então é isso, satisfazer, ter e poder são sempre armadilhas, né, prontas, né, pelo diabo no nosso caminho, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A única forma da gente estar precavido é viver como Jesus. Rendidos à vontade do Pai. É da vontade do Pai? Sim. Se não é da vontade do Pai, não. E é o poder do Espírito. O Espírito está me guiando nisso? Sim. O Espírito não está me guiando nisso? Não. E nós temos os mesmos recursos de Jesus. Estão aí, 5 recursos disponíveis para nós hoje. Primeiro, a oração, Lucas 3:22. Segundo, o amor do Pai, Lucas 3:23. Terceiro, o poder do Espírito, Lucas 4:1. A palavra de Deus, está escrito. E 5, a intercessão do Salvador, que derrotou o inimigo completamente. Então Jesus, ele intercede por nós. Você tem todos esses 5 recursos hoje. Você tem para combater as suas tentações. Eu não posso terminar, né, sem citar Mateus 6:13, a oração do Senhor Jesus. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E último pensamento, que eu quero que vocês sejam encorajados com isso. Em Hebreus 12:4, nós lemos: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Jesus, sim. Ele derramou o próprio sangue na luta contra o pecado, na luta de deixar de fazer, para não deixar de fazer a vontade do Pai. Ele teve não só uma pressão, ele chegou a derramar gotas de sangue na luta contra o pecado. Então, não ceda, meu irmão. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e pode nos ajudar. Deus sempre vai nos dar o escape. Existe um versículo, eu pulei ele, mas eu quero lê-lo para você, que é maravilhoso. Você precisa lembrar disso. Primeira Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Vamos ficar em pé e orar. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. E mesmo no meio das tentações, o Senhor providencia para nós um escape, Senhor. Nós nunca estamos sozinhos, ó Deus. Nunca somos deixados de lado, Senhor. Que nós nunca duvidemos do Teu amor, que nós nunca duvidemos da Tua fidelidade, nunca duvidemos da Tua palavra, Senhor, da esperança do céu, Senhor, da certeza, Senhor Deus, de que é melhor, é preferível, Senhor, sofrer um pouquinho e ter glória depois, Senhor, do que ceder agora, Senhor. Muitas vezes por um momento tão rápido de prazer, por um momento tão curto de satisfação, Senhor, por algo tão fútil, Senhor, muitas vezes, Senhor. Não vale a pena, Senhor. Eu oro que a Tua igreja seja fortalecida essa noite, Senhor. Eu oro que os Teus filhos sejam renovados em sua fé. Senhor, que essa palavra nos dê ânimo, Deus, para que a gente olhe para Jesus, que não olha para nós com raiva, como um bando de pecadores sem vergonha, mas, Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, o Senhor está pronto para nos ajudar nos momentos de luta, Deus, no momento que somos tentados, no momento, ó Deus, que nós achamos que vamos explodir, que não vamos aguentar. Senhor,
o Senhor nunca nos deixa, Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor provê o escape, o Senhor intercede por nós, Senhor. Eu oro que o teu povo seja fortalecido, Senhor. Eu oro, Deus, que a gente receba do Senhor essa noite força, ó Deus, para viver para a tua glória, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós voluntariamente escolhemos te seguir, Senhor. Nós não estamos aqui obrigados, Senhor, e nós queremos continuar, ó Deus, em obediência ao Pai e na dependência do teu Santo Espírito, Senhor. Nos enche com o Espírito Santo de Deus essa noite, Senhor. Nos ajuda a estar vigilantes, ó Deus, com arma em punho, Senhor, preparados para a batalha constantemente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos servir na ceia, mas eu acredito que esse é um assunto tão precioso e importante para nós. É um assunto tão fundamental para a nossa fé, porque todos nós passamos por tentações. Mas há uma palavra de ânimo da parte de Deus nos dizendo: você não precisa ceder a elas. Porque todas as vezes que nós cedemos às tentações, é como se nós escolhêssemos andar em círculo. Nós nunca avançamos, nós nunca chegamos ao ponto de experimentar o que vem depois. Qual é a glória que Deus preparou depois dessa tentação. Como Jesus experimentou. E eu creio que é da vontade de Deus que a gente atente a sua palavra para que nós possamos provar dessa glória que vem depois da tentação. Que a gente não queira mais viver em círculo, que a gente não queira mais viver como mendigos espirituais, porque a gente não consegue avançar, porque a gente sempre se rende à tentação, a gente sempre se rende a essa tentação. Irmão, você não precisa ceder mais à tentação. Aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O Senhor, Ele habita dentro de você hoje. Ele te dá uma força que talvez você não conheça, mas Ele quer que você prove dela. Você quer? Para isso só precisa de duas coisas. Você precisa crer e você precisa querer. Se você realmente crer, você vai querer. O único sucesso do diabo, irmãos, nessa luta de tentação contra as nossas vidas é porque nós dizemos que cremos, mas na hora H nós abrimos mão, amarelamos. Mas a gente fala que crê, mas na hora H a gente não persevera como Jesus perseverou. Se você crê de fato, irmão, você vai pagar o preço. Se você crê de fato, irmão, se você realmente crê, se é aí que está a tua fé, né, a certeza das coisas que não se vê, a prova do que não se vê, a certeza das coisas que esperamos. Se você crê, você vai perseverar, você não vai ceder. Vamos pedir para o Senhor aumentar a nossa fé essa noite mais uma vez. Só que eu queria que você orasse, eu queria que você clamasse a Deus como igreja do Senhor. Clame ao Senhor, peça ao Senhor que nos renove, que nos conceda fé, que nos conceda poder, que nos conceda a graça da gente avançar como corpo, que os joelhos vacilantes sejam revigorados essa noite. Vamos clamar ao Senhor. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos atender, meu irmão. Eu creio nisso, eu estou aqui porque eu creio nisso, irmãos.